Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós vamos falar sobre banco de dados do tipo NoSQL. Especificamente, falaremos sobre o banco de dados MongoDB. O que é o banco de dados MongoDB? Como falei antes, o MongoDB é um banco de dados do tipo NoSQL, isso é, não somente SQL. O MongoDB ele trabalha com documentos. Ele é um banco de dados ao qual nós chamamos de banco de dados do tipo documental. Qual a principal diferença ou a diferença entre um banco de dados NoSQL do tipo documental, como o MongoDB, e um banco de dados relacional? Quando nós pensamos em banco de dados relacional, nós pensamos em criar um banco de dados, depois pensamos em criar as tabelas para esse banco de dados, respeitando todas as normas, e formas que um banco de dados relacional exige para a sua criação. Primeira, segunda e terceira forma normal, no mínimo, para a criação e relacionamento entre as tabelas. E depois nós pensamos em fazer as inserções das informações nessas tabelas, ao qual serão inseridas as informações em linhas. Quando nós vamos para um banco de dados, nesse caso o MongoDB, um banco de dados do tipo documental, naturalmente nós também criamos um banco de dados, e dentro desse banco de dados, ao invés de criarmos tabelas, nós criamos collections. As collections são para o MongoDB aquilo que as tabelas são para um MySQL, para um SQL Server, para um Oracle, isto é, para um banco de dados relacional. Num banco de dados relacional, nós inserimos nas linhas da tabela. Num banco de dados documental, como o banco de dados MongoDB, nós fazemos as inserções nas collections. E essas inserções são de documentos. Nós inserimos documentos nas collections. Então nós teremos uma coleção de documentos e não N linhas inseridas em uma tabela, no caso, fazendo uma comparação com o banco de dados relacional. Vou apresentar aqui a página onde nós efetuamos o download do MongoDB e depois apresentarei como colocar o MongoDB no path do Windows. Na página mongodb.com/try/download/community, nós temos aqui o botão para download da a versão corrente, que é a 4.4.4. No meu caso aqui para o Windows, eu baixo o pacote MSE. Basta você clicar em download e esperar fazer o download do executável de instalação e depois seguir o processo de instalação de um programa para o Windows, dando 2 cliques em cima e fazendo next, next, next quando solicitado, até a finalização. Após ter instalado, nós podemos configurar o MongoDB no path do Windows. A instalação do MongoDB, no meu caso, ela foi feita em Program Files, arquivos de programa, na pasta MongoDB, na pasta Server, na pasta 4.4, que é a versão que foi baixada, na pasta bin, onde se encontra aqui o executável do MongoDB. Vou selecionar este caminho onde está o executável do MongoDB. Vou vir aqui na barra de pesquisa do Windows e vou digitar variáveis. Vou clicar aqui em editar as variáveis de ambiente do sistema. Vou clicar aqui no botão variáveis de ambiente. Em variáveis do sistema, vou procurar por path.
Vou dar 2 cliques em cima. Vou clicar no botão novo. Veja que ele espera aqui que eu digite ou cole o caminho que eu quero que fique sendo encontrado via command, que fique no path. Você deve ter percebido que eu já tenho a configuração do MongoDB ao path do Windows. Vou retirar essa linha duplicada. Então aqui está o caminho onde está a instalação do meu MongoDB. Vou clicar em OK, vou clicar em OK, vou clicar em OK. Aqui já tenho o shell aberto, vou fechar para apresentar como proceder. Vou clicar aqui na barra de pesquisa do Windows, vou digitar cmd para que ele me permita abrir o prompt de comando. Com o prompt de comando aberto, no caso, como eu estou gravando a aula de exemplo, vou aumentar um pouco aqui as configurações de texto. Vou botar para 28. Vou digitar no command Mongo e vou pressionar Enter. Feito isso, se tudo estiver correto como está aqui no meu caso, você deve visualizar o shell do MongoDB sendo apresentado na sua versão, que é a 4.4.4, e aqui nós estamos prontos para começar a trabalhar com o MongoDB via shell. Vou digitar aqui um comando básico que é db.stats, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, chamando a função stats para verificar o status do banco. Você vai perceber que ele me apresenta o banco de dados onde eu estou trabalhando, já que eu não selecionei nenhum outro banco de dados, estou acessando pela primeira vez, é o banco de dados teste. Nesse caso, se eu quiser alterar o banco de dados, eu preciso dizer qual banco de dados eu quero usar. Então, eu vou digitar use e vou digitar o nome de banco de dados, vou digitar banco teste 2, ponto e vírgula. O que eu quero apresentar com isso? Estou digitando o nome de um banco de dados que ele não existe ainda. No MongoDB, quando eu digito o nome de um banco de dados que não existe, ele cria o banco de dados e já dá acesso a esse banco de dados. Veja, ele fez um switch para o banco de dados banco teste 2. Se eu digitar agora db.stats, eu já estou visualizando informações do banco testes 2 que eu acabei de criar. O intuito dessa videoaula era apresentar o que é o MongoDB, que o MongoDB é um banco de dados do tipo NoSQL, que trabalha com o padrão de armazenamento de informações na forma documental. Assim como nós temos as tabelas no banco de dados relacional, nós temos no MongoDB as collections. Assim como dentro das tabelas do banco de dados relacional nós temos as linhas com as informações, dentro das collections de um banco de dados documental, nós temos os documentos que são inseridos, e esses documentos que são inseridos são no formato JSON, permitindo trabalhar e ter toda a liberdade da criação de documentos no formato JSON. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima videoaula, quando começaremos a trabalhar diretamente no banco de dados MongoDB.